Seja muito bem-vinda ao Talks de hoje. E eu e a Lu, nós vamos falar com vocês um assunto super importante que quando a gente conversa com as mulheres, a maioria de vocês, e inclusive nós, né, Lu? Principalmente nós, talvez. Principalmente nós, né? Passamos por isso, que é a falta de tempo. Quando você conversa, fala, e aí, como é que você tá? Sentou numa mesa para tomar um cafezinho, primeira coisa, tô na correria, não tenho tempo para nada, tenho que correr, que eu tenho que sair daqui e fazer tal coisa. Não é assim, meninas? Acho que todas nós passamos por isso, né? E hoje eu quero falar para vocês, eu e a Leide, nós vamos compartilhar, nós vamos dar 3 dicas para vocês, assim, poderem tentar organizar um pouquinho mais a questão do tempo. Mas antes da gente começar isso, eu quero fazer uma reflexão. Olha só, quem nunca pensou em ter um dia talvez com 60 horas? Imagina, Leide, um dia com 60 horas, dá pra gente fazer todas as coisas, Tudo. será? Eu acho que colocar todos os projetos em dia, né? A casa, o marido, as compras, tudo em dia. Tudo. Só que eu acredito que talvez ali em 5, 6 dias, com um dia de 60 horas, talvez nós íamos querer um dia com 100 horas, você não acha? Com certeza, sempre vamos querer mais. A gente sempre vai Nunca querer tá bom. mais, porque nós somos mestres em trazer coisas, em querer abraçar o mundo com os nossos próprios braços, não é verdade? Então, olha só, quem foi que fez o nosso dia com 24 horas? Foi Deus, né? Foi Deus. Então, se Deus fez um dia com 24 horas, é porque essas 24 horas são suficientes para que nós possamos fazer as coisas que de fato são importantes. Porque Deus não errou quando Ele fez nosso dia com 24 horas. Eu vou até ler aqui Então, um versículo. Então, a gente precisa, antes da gente reclamar que o nosso dia tem pouco tempo, eu preciso entender que quem fez esse dia foi Deus. E tudo que Deus faz é perfeito, inclusive o nosso dia com 24 horas. Então, se o meu tempo, Leide, se o seu tempo ou se o seu tempo não está sendo suficiente, nós precisamos analisar o que nós temos feito nessas 24 horas. Muito provavelmente nós estamos fazendo coisas que não eram para nós estarmos fazendo. É verdade. E eu quero ler Eclesiastes 3, que eu sempre reflito muito sobre essa passagem bíblica, que fala o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito. Gente, para cada propósito, Deus já preparou um tempo, né, debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, e aqui vai falando tempo para cada coisa. Ou seja, nós temos tempo para tudo que nós precisamos, né? Para tudo que a gente precisa para quê? Para cumprir o nosso propósito. Aí a gente pensa, né, Lu? Tempo para cuidar dos nossos filhos, tempo para cuidar do nosso marido, para cuidar de nós mesmas, né? Mas eu percebo, Lu, que assim, na verdade a gente fica meio que atolado de um monte de atividades. Eu não sei vocês, mas tem dias que eu me vejo assim, cheia, lotada de atividades, com excesso, né? Eu também sinto isso. Porque nós temos essa natureza de querer pegar as coisas, a gente quer resolver o problema nosso, o da nossa família, o dos nossos filhos, do nosso marido, de todo mundo, né? Então a gente precisa filtrar um pouco essa questão do excesso de atividades, até mesmo dentro da nossa própria casa. Então, às vezes a gente precisa pôr os nossos filhos para fazerem algumas coisas que eles podem já deveriam estar fazendo, que não seria obrigação nossa. Sim. Sabe o que eu comecei lá em casa, Leide, ultimamente? Eu não pego mais nem meia que fica no meio do caminho. Não foi eu. Então, é um trabalho que eu sei que hoje eu estou perdendo um pouco, perdendo não, né? Eu estou despendendo um pouquinho mais de tempo, mas eles vão aprender, em pouco tempo eles já estão fazendo isso automaticamente. Sim. Então, são pequenas atividades no dia a dia que daqui a pouco vão tirar de mim essa sobrecarga que eu estou tendo hoje. Então, a gente precisa pensar nisso, uma coisa simples, mas que no final vou ganhar alguns minutinhos ali. Certo, e assim, é tão interessante porque às vezes, como a Lu falou, né, a gente vai acumulando coisas e às vezes a gente vai também procrastinando, deixando para depois, não, eu vou fazendo depois, de repente quando você vê, você tá assim com um monte de coisa que você foi acumulando ali durante o dia, durante a semana e durante o mês. E aí não tem como mais você concretizar, você cumprir aquilo que você planejou para você. Então aí você se sente frustrada, porque você não conseguiu concluir aquilo que você tinha planejado. Então, né? além desse excesso de atividade, uma outra coisa assim que tem roubado na nossa produtividade, no nosso dia a dia, é essa questão da culpa, né, Leide? Porque a gente às vezes fica ali
nossa, devia ter feito, devia. Você fica pensando tanto no que devia e não faz o que você poderia ter feito, né? Então a gente fica se remoendo, se culpando. Acho que quando uma mulher vira mãe, vem junto a culpa, né? Se choveu e a gente não levou o casaco, ai meu Deus, como é que eu não levei o casaco pro meu filho? É como se tudo fosse nossa culpa. Nós precisamos nos libertar desse tipo de sentimento. Por quê? É como se eu não deixasse o meu cérebro trabalhar porque eu posso produzir. Eu fico ali remoendo essa culpa. Então a gente precisa trabalhar isso também. E assim, até linkando com o último vídeo, que se você não assistiu, assista, né, que nós estamos falando sobre os pensamentos, essa culpa, ela traz uma limitação, né, no nosso pensamento, ela traz uma limitação até nas suas ações. Você fica tão culpada que você começa a não agir, não reagir. Então você precisa realmente entender que aquilo que você pode fazer, você está fazendo, e aquilo que você não pode fazer, tudo bem. Né? Então a gente precisa entender isso. Só que sabe, Lu, tem um vilão nisso tudo, né? No tempo, existe um vilão ou uma vilã, não sei, que são as telas, gente. Ai, como que estão as telas aí na sua casa? As suas telas. Eu não tô falando dos seus filhos, eu não tô falando das telas do seu marido, eu tô falando da sua. O nosso né? tempo. Leide, no meu celular, ele tem um tempo que você marca ali em 24 horas. Acho que a maioria dos smartphones devem ter, né? Depois você confere se no seu tem também. Teve um dia que eu fiquei chocada. Eu fiquei mais de 8 horas. Aí esse não é nem um aplicativo, ele já é próprio do celular. Ele discrimina aonde eu estava. Ele discrimina o que foi rede social, já vi. Você já viu? Já vi. Gente, o dia que eu vi isso, parece que uma ficha caiu assim, gente, o que eu tô fazendo do meu tempo? Claro que a gente trabalha, eu trabalho muito com celular, né? A gente resolve hoje questão de banco, a gente tira foto dos filhos, né? A gente tem várias atividades, não estou dizendo que todas são assim, tempo jogado no lixo, não. Mas nós precisamos ficar atentas. Por quê? Quero ver quem nunca passou por isso. Eu, frequentemente, se eu não me policiar, acontece todo dia, Leide. Às vezes eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa. Aí eu vou entrar lá no WhatsApp, aí eu vejo a mensagem de outra. Aí eu vou responder a outra, respondo a outra, o cara para eu ficar 2 minutos, eu já fiquei 15, 20 Super. E não fiz o que eu tinha que ter feito, que era o meu objetivo principal. E às vezes eu falo assim, gente, o que foi mesmo que eu vim fazer aqui? Que eu vim mandar mensagem para quem? Não sei se já aconteceu isso. Já aconteceu muito. E às vezes você vai assim, só usar um exemplo, responder uma mensagem no WhatsApp. Quando você vê, você já tá lá no Instagram, você já tá lá nas outras redes sociais. E uma coisa que era para você gastar 5 minutos, você tem 20, 30 minutos que tá ali. E como a gente fica meia hora, 40 minutos, 1 hora, né? No celular a gente não vê passar. Não vê passar. Né? É prazeroso, né? A gente vê ali, é igual parece quando a gente vai no shopping, você ficar no shopping, você perde um pouco a noção, né? Então é mais ou menos essa sensação que eu tenho quando eu tô no celular, né? Eu não vejo literalmente o tempo passar. E Só com que, isso, né, vai roubando o nosso tempo. Sim. E assim, eu quero que a gente... por que nós decidimos realmente falar sobre esse assunto aqui nesse vídeo? Porque o tempo, ele não volta, né? Nós temos um tempo, e esse tempo, aquilo que nós tínhamos que fazer hoje, na maioria das vezes, tinha que ter sido feito hoje mesmo, que era o melhor para nós. Então, claro, nós conseguimos reprogramar, mas pensa assim, ó, o resultado não é o mesmo, né? Então, nós precisamos realmente guardar o nosso tempo, nós precisamos realmente planejar o nosso tempo e estabelecer, né? Nós vamos falar aqui dessas dicas para a gente conseguir realmente usar bem o nosso tempo. Nós precisamos ter essa habilidade de usar bem o nosso tempo. Muitas pessoas costumam falar assim, tempo é dinheiro. Gente, tempo não é dinheiro. Tempo é muito mais do que dinheiro. Com certeza. Tempo é vida. O dia que a gente entender que o nosso tempo é a nossa vida, nós vamos cuidar um pouquinho melhor desse tempo. Então, por isso que esse assunto é tão importante, por isso que ele é tão pertinente. Porque se a gente não conseguir gerenciar essa parte da nossa vida, eu sei que é difícil, né, uma coisa, a gente está aqui falando, mas falando para nós também, nós não vamos viver de fato, né, desfrutar da vida, porque Deus quer nos dar uma vida como? Uma vida e uma vida abundante. Sim. Então, nós precisamos trabalhar essa questão. Então, nós separamos aqui três dicasinhas que a gente acredita que vai fazer diferença para vocês, assim como tem feito diferença para a nossa vida também. Sim. Então, a primeira. A primeira delas é assim, ela é a base
de toda mulher que deseja realmente ser produtiva, que realmente deseja ser sábia, que deseja conduzir a sua casa de acordo com a vontade de Deus, né, de uma maneira madura, de uma maneira saudável, que é o seu devocional. O seu tempo com Deus, ele precisa ser completamente ali guardado. Existe um momento que você precisa parar o seu dia, que você precisa gastar um tempo ali na presença de Deus. E esse tempo pode ser usado de várias formas. Leide, esse tempo com Deus, eu não sei você, mas por muito tempo era o tempo que eu sempre negligenciava. Sim. Eu arrumava tempo para todas as coisas, mas esse meu tempo, eu e Deus, eu deixava para depois, daqui a pouco. Por quê? Muitas vezes a gente enxerga esse tempo com Deus como se fosse uma perca de tempo. Né, que daqui a pouco a gente faz, né? Só que a gente precisa entender, e aqui vai uma sugestão, não é um protocolo, não é uma obrigação, mas quando eu passei a colocar esse tempo como a primeira coisa que eu faço pela manhã, inclusive antes de ligar o celular, porque se eu ligo o celular eu já desfoquei e às vezes eu não faço meu tempo com Deus, eu percebi que o tempo rendeu mais. E quando eu deixava para fazer à noite, no final do dia, eu estava exausta. E o que eu acho mais legal nessa questão do devocional no início da manhã, porque quando você conversa com Deus logo no início da manhã, parece que o seu dia ele rende muito mais. Porque você entrega o seu dia na presença do Senhor. Então ele vai te dando sabedoria, ele vai te dando estratégias para você, de fato, aproveitar o tempo que você tem. E a gente pode pedir isso ao Senhor. Vamos pedir sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa conduzir o meu tempo hoje, que eu possa ter um tempo para mim, que eu possa ter um tempo com o meu marido, um tempo com meus filhos, um tempo para minha casa, para o meu trabalho. Se a gente for enumerar quantas coisas a gente faz aqui, né, nós vamos ficar aqui até amanhã conversando sobre a lista de coisas. Então, queridos, eu quero te convidar hoje. Faça um teste, prove e vede, né? Como é bom, como é prazeroso e como o seu dia vai render infinitamente mais quando você entregar ele, como a primeira coisa que você faça, né, no período da manhã, abrir os olhos, você já entrega o seu dia ao Senhor. Sim, né? E assim, o devocional, ele é alimento. Então, às vezes, não sei quantas de vocês se sentem, às vezes, sem força, vamos colocar, sem energia, sem motivação. Por que você está assim? Porque realmente você não está se alimentando da fonte. Né? Então, o Senhor é a nossa fonte, Ele é a base, é Ele quem nos impulsiona para realmente nós vivermos todas as áreas da nossa vida de uma maneira saudável, agradável, porque Ele tem uma vida, deixa eu te falar, abundante para mim, para você, para a Lu, para nós, né? E outro tempo, né? Outro momento, outra dica, na verdade, que nós vamos dar para vocês tenha um tempo com você mesma. Gente, olha, eu vou falar para vocês, quando eu passo, Lu, muito tempo assim, com a agenda, com as coisas voltadas, que eu não tenho um tempo, que eu paro, que esse tempo é meu, eu me sinto esgotada, esgotada. Então, assim, o que eu tenho feito, né? Eu tenho acordado cedo, bem mais cedo do que as minhas filhas, porque isso é importante. Quando você acorda junto com os seus filhos... O dia já começa, assim, naquele turbilhão de acontecimentos. Mãe. Eu acordei muito tempo assim com a Maria Clara. A Maria Clara, minha filha mais nova, ela acordava muito à noite. Então, eu dormia até a hora que ela dormia. Só que eu não fui percebendo. Passou, assim, anos, uns 2 anos, para eu perceber que acordar junto com ela me acordava. Né, 8h30, 9 horas, e quando eu acordava, parece que já não dava tempo de mais nada, já estava tudo atropelado. Então, o meu tempo, aí eu pensava, eu sentia culpada porque eu tinha que ter o tempo com Deus, porque esse é o meu combustível e meu alimento. Então, eu me sentia culpada ali, às vezes até fazia assim de uma forma muito rápida, superficial, meu devocional, mas o tempo comigo mesma eu sabotava. Nós mulheres, e principalmente mães, nós temos essa tendência natural, né? De sempre colocar os outros, os filhos, né? Sim. E nós não estamos falando assim que você tem que focar só em você, não. Nós estamos focando em você estar bem para a sua casa e a sua família estar bem. Porque não adianta você estar ruim, você estar mal e você querer dar uma outra coisa para a sua família. Porque a gente só dá o que a gente está cheio. Né? Então a gente precisa entender isso. Meu pai falava uma coisa, Leide, na época da minha faculdade. Ele falava assim, vai dormir um pouco, você está cansado. Eu gostava muito de estudar de madrugada. Ele falava assim, não adianta surrar cavalo cansado. Então, às vezes, a gente precisa nos alimentar. Então, assim, a gente não só descansa
descansa dormindo, a gente descansa com o devocional e descansa cuidando de nós de alguma forma, numa atividade física, numa alimentação, ou tendo um tempinho ali, 5, 10 minutos para você dar um suspiro, fazer alguma coisa que você goste, entre não é uma atividade e outra no seu dia a dia, porque isso vai te alegrar, isso vai te trazer motivação, tá? Então, não negligencie você mesma também. E assim, eu percebo, depois que eu entendi isso, que eu preciso... Sabe o que eu preciso, Lu? Do silêncio. Eu preciso, assim, de ter, sabe, a casa silenciada, assim, tudo silenciado. Então, quando a gente acorda bem mais cedo, né, que os nossos filhos, às vezes até que o nosso... O meu marido é difícil acordar mais cedo que ele. O meu também, ele acorda assim, ele tá de pé. Muito cedo, mas tá ótimo, porque ele me deixa lá quietinha no meu tempo, no meu momento. E outra coisa, né, importantíssima, gente, a que, gente assim, concluir, daria até né? outra live também, outro vídeo, é sobre estabelecer prioridades. Então, o terceiro tópico, então você vai ter um devocional, ter um tempo para você, e o terceiro ponto que a gente quer falar com vocês, estabelecer prioridades. Isso é fundamental. Nós não vamos dar conta de tudo e, principalmente, nós não precisamos dar conta de tudo. Sim. Às vezes eu sei que a maioria de vocês aí às vezes não tem uma pessoa para te ajudar em casa, você que faz tudo, você que cuida dos filhos, enfim. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, então, né, eu entendo assim que nós mulheres estamos esgotadas, né? Mas ainda assim, se você estabelecer prioridade, né? Primeiro, se você tiver o seu devocional, tiver um tempinho para você mesma, às vezes abre mão. Deixa eu te falar, se você abre mão de alguns minutos, Lu, de sono por causa do seu devocional e um tempo para você, eu te garanto que você vai se sentir melhor. Isso não é perca, é investimento. A gente precisa visualizar, né? Imaginar de uma forma diferente. Eu não estou perdendo tempo, na verdade eu estou investindo para ter um tempo melhor. Sim, com certeza. Então, você precisa estabelecer essas prioridades. Não é tudo que você precisa fazer. E quem diz que a sua casa tem que estar impecável todos os dias, tudo tem que estar no lugar, né? Então a gente precisa tem que passar roupa todos os dias, né? Às vezes a gente tem essa mania de perfeição, né? Sim. E aí a gente acaba estando em casa sem de fato estar. E aí a gente tem a família, mas a gente não está. A gente faz muito para a nossa família, a gente faz muito para os nossos filhos, para o nosso marido, mas a gente não tem estado com eles. Sim. Então, muitas vezes, sabe, Leide, eu já fiz muito isso. Às vezes eu quero arrumar uma coisa aqui, outra lá, e tá todo mundo ali, às vezes, fazendo uma coisa junto, e eu quero, não, vou só guardar isso aqui, vou só pôr essa roupa para bater, vou só estender isso aqui, né? Então, assim, são coisas que eu poderia deixar para amanhã, né? Então, a gente tem... O que é mais importante, às vezes? É eu estar brincando, porque às vezes a gente acha que isso é perca de tempo, não é verdade? Então, às vezes, o que é mais importante? Eu estar brincando ali 1 minuto com meus filhos, ou eu estar, por exemplo, limpando a cristaleira que está empoeirada. Então, a gente precisa ali balancear e ver, porque há hora para todas as coisas. Há a hora de brincar com os filhos, a hora de estar com o marido e a hora de limpar a cristaleira. E eu até anotei algo aqui, o que nós precisamos desenvolver? Disciplina. Você sabe o que é disciplina? Olha só, aqui está escrito... peraí, gente, achei. A disciplina, gente, aqui, ela é definida por um tempo de treinamento esperado para produzir algo específico, um comportamento e um padrão específico. Então, o que você deseja? Sabe, eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta. Qual é o tipo de família que você deseja ter? Qual é o tipo de vida que você deseja ter? Né? Você precisa, então, estabelecer as prioridades de acordo com esses objetivos. Não, eu quero ter uma família unida, meus filhos felizes, então, será que você não tem que colocar eles primeiro? Né? Será que, às vezes, não, eu quero ser bem-sucedida, eu quero trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, então... Tudo isso vai depender do quê? Do seu objetivo de vida. Então, a sua falta de tempo, né, que todo mundo fala da correria, ela só é uma questão de organização, de prioridades, de você organizar o seu tempo. E eu tenho certeza, né, Lu, que a gente organizando e seguindo essas dicas, nós vamos conseguir ter o objetivo, né, o propósito que nós desejamos, né, e vamos poder começar a desfrutar um pouco mais, né, a não só a trabalhar e não ver o fruto, e nós vamos começar a colher fruto do que a gente tem plantado, né? Então, assim, foque sempre, gente, quais são as minhas prioridades? A gente vai estabelecer nossas prioridades
Mas para você estabelecer, Leide, é importante a gente focar no que é eterno. No que é eterno. Sim. Então, tenha esse princípio quando você for escrever as suas prioridades. Né? Foque mais nas pessoas do que nas coisas, né? Não vamos inverter isso. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar, né? A graça de Deus vai nos ajudar a tomarmos as decisões certas, a identificar o tempo certo de cada coisa e que a gente possa encontrar um equilíbrio, né, na nossa vida. Sim. E qual que é o nosso principal chamado? Nosso principal propósito. A gente fala tanto de propósito, né? Mas nosso principal propósito é manifestar, né, a glória de Deus, é realmente manifestar ali Cristo. Então, para isso, a gente precisa realmente entender, né, que existe um processo aqui por trás, para que realmente a gente possa resplandecer, né, que no nosso rosto possa resplandecer Cristo. Né? Vai ser assim comigo, vai ser assim com você. Eu tenho certeza, né, que a sua casa ela vai ser transformada à medida que você tomar decisões. Então, o que eu quero te chamar a atenção hoje é o que você precisa fazer hoje? Quais são as decisões que você precisa tomar? Quais são as escolhas que você precisa fazer? Eu acho que isso tem tudo a ver com o tempo, né? E não, a gente sabe, né? Não é fácil para nós e eu já quero te adiantar, não vai ser fácil para você, mas é super possível. É como a Leide falou, é um processo. Nós precisamos de disciplina durante o processo. Sim. E com o tempo isso vai ficar muito mais fácil e você vai ali desfrutar desse investimento, né? Em você mesmo, na disciplina que você está tendo. Ótimo. Então, nós vamos continuar falando, continua seguindo a gente aqui, né, no canal, e eu tenho certeza que a cada vídeo, tanto eu, a Lu, a Márcia, que também vai participar conosco aqui, seremos muito edificadas e a sua família e a nossa família também vai ser transformada. Então, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo, até mais.